prazer conversar com todos vocês. Onde quer que chegue nossa imagem, nosso muito obrigado. A todos que compartilham nossos sinceros agradecimentos. Nós temos que observar o que de fato aconteceu no Brasil nos últimos 3 meses. Sobre aqueles alardes do aumento do combustível, onde as pessoas estavam aí acusando o presidente da República sobre a sua governança, ele aumentava os preços dos combustíveis e ele mostrou, reduzindo na fonte os impostos federais, e mostrou quem de fato fica com a maior fatia e que cumpre uma desorganização de imposto sobre imposto, que é o ICMS sobre ICMS. O artigo 155 e 156 da nossa Constituição fala justamente sobre isso. E no artigo 153, inciso 3, que compete à União sobre produtos escravizados e compete aos Estados uma lei complementar para que ela se possa tributar os combustíveis e derivados de petróleo. Nós tivemos até deputados federais que tiveram e fizeram vídeos e publicaram nas redes sociais apostando na ignorância de todos nós brasileiros. O que mais a gente consegue entender é que esse povo é simplesmente insignificante em suas pronúncias, em suas ações e até mesmo apostar que uma nação tenha a desinformação a ponto de acreditar que mais cedo ou mais tarde a verdade possa aparecer. Tanto é que o Congresso Nacional está ali tentando de todas as maneiras, e como compete ao Senado Federal sobre a alíquota única ou a revisão dessa alíquota sobre os estados, legislar sobre os estados, compete ao Senado, caiu nas mãos do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Nessas mesmas condições, agora é hora dos mesmos partidos de esquerdas, aos quais têm se posicionado como os arautos dos defensores da civilidade, defensores da moral e do bom costume, e também dos trabalhadores que têm pago um valor exorbitante e que esses valores, principalmente nos estados do Nordeste, aos quais muitos governadores são admirados por tantos outros parlamentares que defendem de unhas e dentes suas administrações pequenas, tacanhas, insignificantes, vamos dizer assim, sem resultado de administração, essas pessoas deveriam agora vir à tona e mostrar o seu interesse comum no desenvolvimento, apostando que essas pessoas, de fato, os brasileiros que são usuários e que todos os dias tiram uma parcela do seu sustento para que possa esse gastar com combustível, seja essas pessoas agora como fizeram aqueles, os vídeos mostrando, façam agora, porque está na Câmara, também está no Senado e no colo do Pacheco a responsabilidade de fazerem com que essa alíquota venha, pelo menos, ser tratada com respeito, como todos nós brasileiros deveríamos. Não é hora de vocês fazerem isso? É isso que está acontecendo. E essa mesma responsabilidade, o governo federal, na pessoa do presidente, entrou no Supremo Tribunal Federal e está lá há muitos dias, há 4 meses mais ou menos, para que o STF decida sobre o Senado tomar as medidas cabíveis em relação a essa alíquota. Não é hora de vocês fazerem isso? Não é todos aos quais ouvimos uns 4 cantos pessoas dizendo que o presidente é responsável. Por que agora vocês não dizem a mesma coisa? Você já imaginou se o presidente da República viesse intervir? Justamente nós temos em diversos artigos da nossa Constituição sobre responsabilidade na intervenção, desde a criação dos estados, desde da forma em que administra, da forma de líquido, da forma de tributar. No artigo 56, a responsabilidade de tributo de estado. Nós temos no artigo 56 sobre tributos de prefeitura. No artigo 53, quer dizer, existe um respeito em tributação e sabemos muito bem que as coisas não funcionam assim como essas pessoas falam. Mas a maioria dos brasileiros, essa maioria que eu falo, me perdoe, é uma minoria. Acredita nisso
por via de não ter uma informação e por via de permitir ou permitir-se dar a essas pessoas o direito dessas pessoas pensarem. E a gente consegue encontrar pessoas que insistem em falar o que não deve. Existem pessoas que acreditam que os meios que estão sendo empregados e que os meios em que são anunciados por essas pessoas e por esses excelentíssimos senhores deputados, senadores e blá 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 blá, essas pessoas estão corretos, passando essas informações desnecessárias. Isso é um desserviço à população, porque nem para informar essas pessoas prestam. A nossa Constituição está aí, gente. Um livro constitucional custa 40, 50 reais. Faça um esforço de comprar a Constituição, leia a Constituição, coisas que provavelmente, se você não quiser gastar, peça ao seu deputado, escreva para o seu gabinete, peça para ele uma Constituição Federal, escreva para o seu deputado estadual aqui, peça uma Constituição Estadual para o vereador, e assim você se inteira da sua civilidade, se inteira das suas obrigações, você passa a ter uma civilidade com um serviço mais completo e não uma servilidade, servir a uns desserviços que essas pessoas têm praticado no nosso Brasil. E nós estamos assistindo isso todos os dias. As pessoas têm que observar, as pessoas sofrem por falta de entendimento, de conhecimento, porque tem conhecimento, mas não tem entendimento, não vale de nada. É a mesma coisa de você ter uma pessoa afogando, ao invés de você jogar e puxar, não, você joga a corda inteira para ele. É a mesma coisa, não tem entendimento. E nós temos observado que essa pessoa, essa figura do presidente do Senado, sequer apreciou ou teve interesse de apreciar como tudo que acontece naquele Senado. Como você pode observar, nós não temos hoje um ativismo, nós temos um intervencionismo, uma violência. Isso é muito sério, isso é muito grave. Mas as pessoas não querem saber e até mesmo apostam nessa inconstitucionalidade de aplicação, de resultados, de investida. As pessoas apostam, essa minoria aposta, sem sequer entender que estão no mesmo Brasil, no mesmo barco. Se acontecer com o verde e amarelo, vai acontecer com o vermelhinho, porque estão no mesmo barco. O que falta essas pessoas se conscientizar é tomar conhecimento. Tomar conhecimento da Constituição Federal. Tomar conhecimento dos seus valores, porque todos nós temos valores. Todos nós temos uma reputação, nós temos um caráter, nós temos um meio de se permanecer inviolável quando cumprimos as obrigações. Quando não cumprimos, acontece isso que a gente vê. Essas pessoas tiram proveito de outras pessoas, pessoas que têm um certo desvio e uma certa apreciação por essa classe, e muitos torcem para que as coisas no Brasil dê errado só para dizer, tá vendo, errou. Mas se a pessoa cumpre a lista da receita do bolo, como o bolo pode sair errado? Pode sair errado se na hora que a pessoa põe ali no bolo no forno, o responsável por acender pode desligar, depois 3, 4 minutos acender. Aí sim o bolo vai ter uma diferença ali de cozimento, tá? Pode sair. Mas o responsável não foi quem fez a receita, foi quem acendeu o forno. É o que está acontecendo hoje na Câmara, no Senado. E essa figura pretende sair presidente da República com a cara de pau, como se ele fosse a pessoa mais correta do Brasil, onde que nesse exato momento é a única pessoa que pode trazer o equilíbrio entre os poderes, é justamente o presidente do Senado. Agora, nós temos aí, aproximando, vamos dizer isso, nós estamos aí nos aproximando das eleições. Vamos fazer uma escolha certa? Vamos tentar fazer com que as coisas caminhem correto?
buscar os meios para alcançar as pessoas honestas, as pessoas que estejam comprometidas, de fato, com o desenvolvimento, porque nós, brasileiros, já estamos calejados de sabemos quem são os ladrões. Você acha que os grandes empresários, como os donos da Odebrecht, da Queiroz Galvão, tantas outras empreiteiras, eles iriam simplesmente fazer uma reunião com o Ministério Procuradoria da República, com os procuradores responsáveis, com os juízes, desembargadores, a Polícia Federal e tantos outros que tiveram ali suas vidas destruídas, presos, passando essa vergonha, simplesmente para acusar um inocente? Você acredita nisso? Se você acreditar nisso, eu até acredito que você possa ter o partido, que possa ter admiração, ou até mesmo você aceite o comportamento marginalizado da pessoa. Eu aceito isso. Mas você teimar e insistir que a pessoa é inocente, isso você está com uma psicopatia em relação ao que aconteceu e o que possa ter prejudicado o seu admirador, o seu dono. É simplesmente uma investida desnecessária, porque foi um furto pequeno demais, alguns dígitos, e você não foi atingido, porque você acredita que possa voltar e que você possa comer o bom e o melhor, sabendo que essa pessoa possa ser novamente presidente, que você possa dormir tranquilo, que as drogas, o furto, a formação de quadrilha, desvio, corrupção, o aumento do tráfico de droga, a morte e o desrespeito aos policiais e outros meios possam esses não acontecer. Aí sim, provavelmente, eu até acredito nessa possibilidade de você ter esse raciocínio, mas você ter a possibilidade de raciocinar e achar o que aconteceu foi uma piada, uma brincadeira para acusar o mais inocente de todos, aí eu estou começando a acreditar que você tem um problema de patologia. Psiquiatria talvez seja o seu remédio principal para que você possa sair desse desequilíbrio, dessa cegueira ao qual alcançou em você. Mas, normalmente, quando as pessoas alcançam esse tipo de nível, eu quando falo esse tipo de nível é porque existem outros níveis. Outros níveis. E esses outros níveis são pessoas que preparam o campo, sabe? Prepara o campo, prepara o adubo, prepara as promessas, prepara as mentiras, prepara as escolas. Isso tudo foi planejado, 40 anos de planejamento, para que a gente pudesse chegar onde nós chegamos e só não apostou que o Brasil, o patriotismo, pudesse ser pulverizado nos corações dos brasileiros. Essas pessoas não apostou sobre isso. E hoje nós estamos vendo uma parte do Brasil adorando o Brasil verde e amarelo, patriotas. Eu torço pelo Brasil. Olha, como é bom viver num lugar onde você pode passar bom dia para um policial passar entre os dois policiais. O senhor me dá licença, por favor? O bandido, o fichado, o conhecido, o criminoso não passa, nem sai de casa. Nem sai de casa, o miserável. A maioria dos, entre aspas, os descolados que se encontra nos aglomerados, no morro, fazendo miséria da população que não deveria estar passando por isso, é culpa do parlamento? Está lá? Essas pessoas são prisioneiras do chiqueiro que eles vivem. Essa é a palavra correta. E querem fazer um povo sadio, um povo inteligente, mas um povo simples, que impede das pessoas ter inteligência, impede das pessoas avançarem, ter educação, beber da mesma lama que eles bebem. Muitos são obrigados até a votar em certas pessoas. Então, essas pessoas não conseguem passar no meio de um policial. Eu duvido que um bandido desse passe no meio
de um batalhão de polícia, disse, olha, senhores, dão licença, por favor, eu duvido que ele entre numa delegacia de polícia e dê queixa de alguma coisa. Eu duvido ele entrar dentro ou acompanhar alguém que possa estar sendo assistido por ele, mas por via das questões ocasionais aqui que nós estamos vivendo, possa ser, não, é o traficante, bandidão, sabe? Não, eu vou acompanhar você até a delegacia. Oh, mas nós vamos entrar, vamos sentar, mas você prestar queixa normalmente, mas deixa que eu chegar lá nós resolvemos. Eu duvido, eu duvido, eu duvido. Então pare de ser louco, rapaz. De acreditar em gente desonesta, pessoas criminosos. Eu duvido que isso possa acontecer. Não acontece, sabe por quê? Porque deve. Porque deve. Isso é simplesmente isso, porque deve. Devendo você não passa, você não entra na delegacia, você não entra num quartel de polícia, você não entra, sabe por quê? Porque você deve, a pessoa te conhece, a pessoa sabe a tua obra. Eu vou falar uma frase do Teori Zavascki que diz assim, eu te conheço. Então, esses policiais, o delegado te conhece, o delegado não é burro, o delegado não é doido, ele te conhece, ele sabe. O policial te conhece, ele sabe. Então vamos parar com essa conversa fiada. Nós temos esse comportamento, e esse comportamento, ele é causado pela vista grossa dessas pessoas. Esse desequilíbrio, essas invertidas, essa intervenção é por causa dessa pessoa, dessa figura que quer se candidatar à presidência da República. Então a gente vê que a presidência da República tornou-se alvo de lacaios, de lobos, de loucos, de pessoas cleptomaníacas, devedores da justiça, capivarianos. É o que essas pessoas são e pretendem governar uma nação de pessoas trabalhadoras, geradoras de empregos, pessoas que promovem o imposto para receber o mínimo. É essas pessoas que nós estamos tentando, de uma forma ou de outra, aceitar, engolir de garganta abaixo, para ser presidente de uma nação chamada Brasil. É demais. Um abraço a todos.